Voltando, tá bom. Tem gente que vai me crucificar agora, né? Mas eu já falei pra vocês. Eu falei que eu vou basear minhas aulas todas em música pra ficar mais fácil. By the way, Patrícia, professora de inglês aqui do Gabarito Enem. Então, olha só. Pra gente poder fazer essa ligação, né? Pra vocês poderem também estudar com mais facilidade, por que não conectar tudo com música? Não me julguem. Não me julguem quando, por exemplo, eu colocar num slide uma música do One Direction. Não quero levar esporro de ninguém, então eu falo as duas pronúncias para não ter problema. Mas eu tive que colocar, gente, essa música é tão linda. Eu não gosto de One Direction, não, vou ser muito sincera, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, não que eu esteja classificando esse tipo de pessoa. Tô falando desse tipo de pessoa que gosta de música romântica de boy band. Só na época do NSYNC, né? Talvez um Backstreet Boys, um New Kids on the Block. Bom, voltando. Escolhi essa música aqui para fazer algumas considerações com relação aos nossos pronomes. Na realidade, fazer considerações com os nossos pronomes e adjetivos possessivos. Sim, nós temos duas coisas em português, mas não é diferente, tá? O problema é que em inglês é. E aí a gente tem que tomar cuidado. Olha só, essa música é tão bonitinha, gente. Little Things, é tão linda. Então, vamos lá. Your hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind. Olha isso aqui. O que é isso? Bear this, o que foi mencionado. Ó, lembra? Sempre tenta, cara. Eu sei que é difícil a gente chegar e fazer uma associação, pegar, pô, mas e o this? Esse this aí tá falando sobre o quê? Eu já estudei isso, então eu tenho que prestar atenção. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. Vamos lá, vamos por partes, a gente pegar tudo que a gente já aprendeu. Olha só. Carinha aqui já sabemos, esse carito aqui também, isso aqui já vimos, isso já vimos. Olha o Izinho aqui maiúsculo, mesmo estando no meio da frase. With the freckles on your cheeks and it all makes sense to me. Então, nessa parte aqui, primeiramente, a gente já tem 3 tipos de pronomes que nós já vimos. Os 2 tipos de pronomes pessoais, sujeito e objeto, subject and object pronouns, e os demonstrativos. E aqui, em caso de demonstrativo, pronoun mesmo. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma complementação com ele de substantivo. Então, vamos lá, devagar e sempre. Sua mão completa a minha, ou seja, dá certinho na minha. Como se fosse feita somente para mim. Olha que lindo. Então, quem é esse it aqui? Esse it está fazendo referência a quem? Eu não vou repetir. Imagina que música linda. Your hand fits in mine like your hand is made just for me. Não. Então, o que acontece? Esse it aqui, ó, tá fazendo referência a todo esse carinha aqui, ó. Continuando. Como se a sua mão, porque em inglês eu tenho que ter o sujeito, sua mão foi feita só para mim. Primeira pessoa, então o carinha que tá cantando. Não sei o nome deles não. But bear this in mind. Mas mantenha, fique com isso na cabeça. Isso o que, gente? Toda essa situação aqui, ó. Que a sua mãozinha se completa na minha e ela foi feita só pra mim. Mas tenha essa ideia na cabeça. Essa o quê? Essa ideia de que a sua mãozinha foi feita pra mim e está dentro da minha... Já enrolei tudo. Por quê? Porque não tem necessidade de repetir. Eu já sei o que ele falou. Então, esse this aqui, ó, tá fazendo referência a tudo que foi feito. Beleza. But bear this in mind, it was meant to be. Ou seja, mas tenha isso na mente. Foi feito para ser assim. Ou seja, esse meant to be significa foi feito para ser assim. É que lindo. Olha, you were meant for me and I was meant for you. Essa é outra música, tá? Jewel, linda, maravilhosa. Então, isso aqui, quer dizer, isso esse aqui. It was meant to be. Tudo isso. Olha aqui, o it agora vai fazer referência a esse, que fez referência a esse. Então, mas tenha isso na mente. Foi feito dessa maneira, para ser assim.
And I'm joining, olha a primeira pessoa de novo, referência a esse carinha aqui. And I'm joining up the dots. Olha que bonitinho, vamos brincar. Número 1, número 2, número 3, número 4. Você lembra dessa brincadeira quando a gente era criança? Que aí tem que fazer um desenho? Aqui, por exemplo, o desenho vai ser uma coisa muito legal. Olha que massa, juntei todos e deu isso. Tá. Mas aqui é mais bonitinho, é mais romântico. Olha, I'm joining up the dots. Ou seja, eu estou conectando os pontinhos com as suas sardinhas. Olha, freckles são as sardas que a gente tem aqui assim, sabe? Não sarna. Sarda, aquelas manchinhas assim de praia, ou que ruivinho já tem, entendeu? Que é tão lindo. Então, eu estou juntando os pontinhos com das suas sardas, que estão nas suas bochechas. Olha que romântico. Cara, que eu tô perdendo totalmente o fio da meada, né? Eu fico fazendo isso, não adianta não. Mas vai ver que tu lembra. And it all makes sense to me. E tudo. Ou seja, quando eu botei esse aqui, ó, it all, esse it não tá fazendo referência somente a uma coisa. Ele tá fazendo referência a tudo. Tudo que eu mencionei. Ou seja, sua mão dentro da minha, essa situação de foi feito pra mim, tem isso na cabeça que a gente já foi feito pra ficar um com o outro. Então, tudo isso faz sentido pra quem? Para a minha pessoa. Primeira pessoa do singular. Beleza. Matamos tudo que a gente já viu. Agora a gente vai pra segunda parte. Que eu botei isso aqui não necessariamente por causa dos pronomes que a gente já tinha visto, mas por causa dos possessivos. E aí, quando a gente chega em possessivo, a gente tem que ter duas coisas muito claras na nossa mente. Primeiro, existem os adjetivos possessivos e existem os pronomes possessivos. Vou dar um exemplo básico, tá? Eu falo isso assim, ó. This pen is blue. Beleza. This is my pen. Pra gente poder entender qual é a diferença, qual é a característica de um adjetivo. This pen is blue. Blue é uma característica. Se é uma característica, ele dá uma qualidade. Lembra que qualidade não quer dizer coisa boa. Qualidade é uma característica. Ele dá uma característica, uma qualidade à caneta. Então, o blue aqui, apesar de ser uma cor, ele é também um adjetivo. Ou seja, eu estou restringindo. Eu não estou falando que isso é uma caneta. Quando eu falo que isso é uma caneta, ponto. Mas aqui eu estou falando que essa caneta é azul. Ou isso é uma caneta azul, característica. Beleza. Quando eu falo, this is my pen, eu também não estou qualificando essa caneta. Não é qualquer caneta, gente. Aqui não é qualquer caneta, a caneta azul. Aqui não é qualquer caneta, é a minha. Então, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, a gente tem que bear in mind, ó. Isso aqui, ó, tá qualificando. E isso torna essa minha palavrinha aqui não um pronome, mas sim o quê? Um adjetivo. E aí é que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Vamos lá, vou marcar aqui para vocês todos os casos que a gente tem de pronome e de adjetivo. Beleza? Beleza! O que acontece? Eu tenho dois exemplos de pronomes... Não, mentira. Eu tenho dois exemplos de adjetivos possessivos e eu tenho um exemplo de pronome possessivo. Por que eu tô falando isso? Olha aqui. De quem é a mão? Fala assim, é sua! Tá, beleza. Então, assim, isso aqui não é qualquer mão, é a sua. Sua mão. Ela se encaixa aonde? Na minha. Na minha o quê? Na minha cabeça. Não, óbvio, presta atenção no que eles estão falando aí, hein? Na minha mão. Só que eu preciso repetir mão? Não, eu não repeti. Então, o que aconteceu? Eu tenho alguma coisinha aqui do lado? Não tenho. Isso daqui, ele está qualificando a mão. Então, o que acontece? É a sua mão. Quando eu falei esse daqui, eu não tenho a mão do lado, mas eu sei do que eu estou falando. Então, enquanto esse daqui é um adjetivo possessivo,
aqui eu tenho um pronome possessivo. Por quê? Porque ele está substituindo o nome. Minha mão, minha. Caraca, em português não tem diferença nenhuma. E aí é que vocês se confundem. E vamos lá, continuando. Aqui, assim como sua mão, eu tenho your cheeks. Olha lá. Hand, singular. Cheeks, são duas bochechas que a gente tem. Então, plural. Your cheeks. Novamente eu tenho a situação do pronome, não do pronome, do adjetivo possessivo. Por quê? Porque eu tenho cheeks, que é a minha situação do substantivo. Então, só pra gente fechar essa parte e ver direitinho cada pronome, eu falo em português. Onde está a sua casa? Onde fica a sua casa? Beleza, sua casa. E se eu falo, a minha casa fica ali, a sua fica acolá. Sua casa, a sua. A mesma coisa. E aí é o que dá confusão na nossa cabeça. E a gente tem que prestar muita atenção, que é o que a gente vai ver agora nesse nosso próximo slide. Deixa eu apagar. Ah, gente, essa música não é linda? Eu acho tão meiga. Vamos lá. Já botei aqui, ó, para ajudar vocês, tá? Na situação do associar que o adjetivo tem que vir com o substantivo, senão não tem lógica, tá? Então vamos lá. Tem o caso possessivo, adjetivos possessivos, pronomes possessivos. Vamos lá. Primeira situação. My com relação à primeira pessoa. Então, por exemplo, vocês lembram daquela música? My love, there's only you in my life. Ou seja, o meu amor. De quem é o amor? Meu. Your smile. De quem é o smile? Seu. Vou pular aqui, tá? Por um motivo óbvio, vocês já vão ver. Our house. De quem é a casa? Nossa. Já vou escrever isso pra vocês. Your children. Ó, igualzinho. Tem que saber pelo contexto. Eu tô falando de sua criança, perdão, de sua criança, suas crianças. Caraca, em português não dá mesmo, né, gente? Ou seja, a criança da sua pessoa ou a criança das suas pessoas, entendeu? Então, presta atenção, que tem que saber o contexto. E their muscles, ou seja, os músculos deles. Plural. Aí eu tenho esses carinhas aqui. Vou botar um exemplo em português, tá? Ele saiu com a sua namorada. Não, gente, que isso? Mentira, não tô falando que a pessoa que saiu com a namorada do outro carinha, não. Mentira. Ele saiu com a namorada dele. Entendeu a ambiguidade? Entendeu? Em inglês isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho que usar esse pra cá, esse pra cá e esse pra cá. Como assim? Como assim? Vou apagar pra ficar bonito, tá? Porque assim, tem que ficar bonito, né, gente? Na fita, não. Na fita não, Patrícia, não existe mais. Vamos lá, continuando. O que acontece? Se eu falo essa frase em inglês, eu não vou ter a minha ambiguidade. Porque se eu quero falar que ele saiu com a sua namorada, eu vou falar assim, ó. He went out with your girlfriend. Ah, otário. Foi bom. Se eu quero falar que ele saiu com a namorada dele, his girlfriend. Então, assim, a beleza do inglês. Claro que existe caso de ambiguidade, tá, gente? Mas a ambiguidade em inglês, ela sempre será com ideia de ambiguidade. Eu quero causar ambiguidade. Então, assim, quando eu faço essa frase em português, eu posso falar que ele saiu com a sua mesmo, de você, ou com a dele. E aí eu causo ambiguidade. Em inglês isso não vai acontecer. Preste atenção isso na hora de interpretação textual. Ou até mesmo se a pergunta, o texto está falando sobre, por exemplo,
O texto está em primeira e segunda pessoa. Quando você vai responder, provavelmente a pergunta vai estar em terceira pessoa. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando eu faço isso daqui, ó, eu estou deliberadamente falando que ele saiu com a sua namorada, a sua, cara. Cuidado. Aqui não, ele saiu com a namorada dele. Então vamos tomar cuidado. Porque quando eu falo de my, vamos lá botar todo mundo aqui, ó. My não é you, gente. My é com relação à primeira pessoa do singular, que é I. De quem é o amor? Da pessoa aqui, ó. O seu sorriso. De quem é o sorriso? Seu garotão. Ou garotona, foi mal. De quem são os lábios? Dele. Então, se eu traduzir para português, fica assim, ó, seus lábios. Mas aí, pô, são os meus ou são os seus? Isso dá uma confusão na aula de inglês. A pessoa pergunta assim, e aí, o que você fez no final de semana? Aí o aluno chega pra mim e fala assim, eu saí com seu namorado. Não. Ele saiu, ele vai contar a história lá do colega, aí fala assim, o que ele fez no final de semana? Ela saiu com seu namorado. Como assim, com meu namorado? Dá uma confusão, gente, porque ele fala assim, she went out with your boyfriend, porque tá querendo fazer referência a ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Então, his lips são os lábios dele. Her hands são as mãos de quem? Dela. Its flag, como eu tô falando de bandeira, pode ser várias coisas, mas vamos levar em consideração que é a bandeira de um país. Eu lembro que eu falei pra vocês que quando a gente usa o pronome it, ele é neutro. Então ele pode ser relacionado também a lugares, ou seja, países, cidades, estados e assim vai. Então, its flag, a bandeira do lugar. A bandeira dele. E aí a gente não sabe porque é neutro. Como a gente usa o neutro em português como sendo ele, então dele. Aqui a gente já tem a parte do plural. O our é referência nossa. Ó, plural, mas tem que tomar cuidado porque tem que saber qual é o contexto. E they, que é o their. Então, our house, nossa casa. Your children, suas crianças. Their muscles, os músculos deles. Beleza. Então a gente conseguiu perceber aqui que a gente tem a situação da ambiguidade que tem que tomar cuidado. A gente viu também que tem as diferenças entre um e outro. E a gente agora tem que saber qual é a situação de um com o outro. Ou seja, do pronome sujeito, do pronome possessivo com o adjetivo possessivo. Vamos pensar comigo aqui assim, ó. Apesar de eu ter isso no próximo slide, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Eu tenho o my love e eu tenho o mine. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. He is my love. Se eu pergunto, por exemplo, whose love is this? Por exemplo, de quem é esse amor? Sei lá de onde que eu tirei isso. Vou até substituir aqui por this is my love. De quem é esse amor? Esse é meu amor. Mas eu já não perguntei o love? Então, para a situação da repetição, o que acontece? Eu, ao invés de falar this is my love, eu vou falar this is mine. Ou até mesmo a linda beleza do curto. Mine. De quem é esse amor? Meu. Presta atenção. Esse é meu amor, esse é meu. Cara, em português vai ser igual, tá? Em português vai ser sempre igual um ao outro, mas em inglês eu tenho a diferença. E eu tenho que prestar atenção nessa diferença. Então, assim, quando eu falo mine, eu tô fazendo referência de novo a um my alguma coisa, tá? Quando eu falo yours, olha aqui, tem um Szinho aqui, ó, que bonito. É meio que uma completude, entendeu? Yours. Então, é o your mais alguma coisinha. Vou pular pro her pra gente poder ver. Olha aqui, ó. Her mais alguma coisinha. Vou pular esse carinha aqui também. Mas olha só. É o our mais alguma coisinha. De novo. Só que agora é plural. Your mais alguma coisinha. E o último. There mais alguma coisinha. Por que eu pulei os outros carinhas? Olha só. Imagina se eu boto um outro S aqui. Fica cis. Vou terminar quando? Nunca. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse daqui, é como se fosse... Na realidade, como se fosse é. Tem que tomar cuidado, porque aí, como vocês... o teste de vocês, a prova de vocês não é tão relacionada à gramática,
é mais tranquilo, mas tem que tomar cuidado mesmo assim, porque esse carinha aqui sozinho, ele é um pronome possessivo. Esse carinha aqui com alguém, ele é um adjetivo possessivo, então preste atenção nisso. Assim como quando a gente fala sobre o neutro. Olha lá, ó, é igualzinho. It's flag, it's. Então aqui, ó, é como se fosse o it's mais o complemento. Então a gente chegou a essa conclusão. A gente chegou à conclusão que quando a gente fala de adjetivo possessivo, eu tenho eles mais o quê? Mais um substantivo, uma locução que denote essa ideia de substantivo. Então vamos lá. Adjetivos possessivos. Adjetivos mais um trequinho aqui, ó. Trequinho, ó. Ou seja, um complemento. E esse complemento, eu posso ser, por exemplo, my first time when... First time não é uma palavrinha assim, única. Mas eu também posso falar my love. There's only you in my life. De novo, my life. Entendeu? Já esse daqui, ponto. Mas olha só, esse ponto aqui a gente vai mostrar. Ele não necessariamente vem no final. A gente já vai ver isso. Vou apagar. Posso apagar? É a melhor coisa de aula online, porque você não precisa fazer isso. Vamos lá, continuando. It all makes sense to me. Pim. Cara, isso é muito legal. Vamos lá. Olha. Whose book is that? Eu botei aquele exemplo ali com relação ao love. Tô perguntando sobre o quê? O livro. E aí, olha só. De quem é esse livro? Esse é o meu, o quê? Livro. Existe uma outra maneira que eu posso fazer isso, sem precisar repetir, que vocês acabaram de ver. Eu posso botar, por exemplo, it's mine. Se eu já perguntei, se eu já botei na minha pergunta o que eu tô falando, pô, pra que eu vou repetir de novo? Tá? Então, assim, substituir a minha locução aqui, ou seja, eu tenho um adjetivo possessivo e tem um substantivo. Eu substituí os dois por um pronome. Lembra disso, gente? O pronome, ele vai vir no lugar de um nome. O que é um nome? Um substantivo, uma locução substantiva e assim vai. Vamos lá. Também posso, aquele momento da preguiça, mine. Meu. De que esse livro? Meu. Aí, olha só. Eu falei pra vocês que... eu tenho uma situação de usá-lo no final da frase, mas eu também tenho uma situação de usá-lo no começo. Vou mostrar aqui, rapidinho. I think her car is awesome, but I do prefer ours. Situação aqui, ó. Her, complementando com carro. Então, carro de quem? Dela. Mas eu prefiro, esse do aqui tá bonitinho porque ele tá enfatizando, ó. Ele quer enfatizar que eu realmente prefiro. Eu prefiro o quê? O nosso. Aqui tá no final da minha frase, não tá? Eu vou fazer uma coisa diferente, vou botar assim. Her car is awesome. But ours is better. Eu mudei um pouquinho a minha frase para eu poder fazer o que eu quero. O carro dela é maravilhoso, é incrível. Mas o nosso é melhor. Olha só, coloquei aqui no final da frase. Eu prefiro o nosso. Ele está aqui com que posição? De objeto. Quando eu faço essa mudança na minha frase, o meu pronome deixa de ser objeto para virar o quê? Sujeito. Então não vai na onda de que se tá no final da frase é porque é pronome objeto. Não, isso aí não. Se tá no final da frase, não é porque ele é pronome possessivo. O pronome possessivo também pode vir aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele substituiu toda a situação do carro e tem um verbinho aqui. Então ele está no lugar de sujeito. Preste atenção. Tentar fazer a mesma coisa com essa última aqui, ó. Each one has their own computers, but he never uses his, just hers. Olha só. Cada um tem o seu próprio, esse aqui, ó, essa palavrinha, próprio. Então, cada um tem o seu próprio computador. Esse daqui eu tô falando terceira pessoa do plural. Então, o computador é de quem? Deles ou delas, a gente sabe disso.
Mas ele nunca usa o dele. Somente o dela. A gente viu que o his pode ser tanto pronome possessivo quanto adjetivo possessivo. Aqui, ele encaixa na situação de adjetivo possessivo? Claro que não, porque não tem complemento. Só se eu fizesse assim, ó. But he never uses his computer. Tornei ele agora um adjetivo possessivo. Mas aqui ele não tá porque eu não tenho um computer. Just hers. Ou seja, somente o computador dela. Eu poderia fazer isso. Só que, cada um tem o seu próprio computador, mas ele não usa o seu computador. Ele usa somente o computador dela. Caraca. Ou você quer enfatizar que ele tá usando o computador. Legal. Tecnológico esse menino, hein? Ou você está tendo chato pra caraca no que você está falando. Então tem que tomar cuidado de novo. E aí a gente tem que prestar atenção quando faz a interpretação. Então, beleza essa parte? A gente chegando nessa parte, a gente já viu bastante coisa. Bastante coisa. E aí tudo isso vai ser utilizado durante todas as nossas aulas. Porque assim, como eu falei pra vocês, em inglês sempre vai haver sujeito. Eu sempre tenho que mencionar essa situação. Então eu vou sempre falar sobre pronome. Não tem jeito. E aí, eu chego no momento que é um momento mais introspectivo. Como assim? É um momento reflexivo, gente. Vamos parar para pensar no que nós queremos da nossa vida. É essa vida que nós queremos para nós mesmos? É isso que a sua mãe pensou sobre você? Ou é isso que você pensa sobre você mesmo? Então, eu acabei de dar vários exemplos em português, que não adianta de nada, porque é a nossa aula de inglês, sobre o pronome reflexivo. O que é o pronome reflexivo, gente? Basicamente, nós temos 3 ideias de pronome reflexivo em inglês. A primeira é o próprio pronome reflexivo. Ou seja, se eu estou com um espelho e eu olho para o espelho, o que eu vou ver? Se eu não for um vampiro, eu vou ver o meu reflexo. Então, eu vejo a mim mesma no espelho. Se eu sou louca varrida, eu tô falando com vocês agora, tá? Então não leva isso em consideração, porque nesse momento eu tô falando sozinha. Mas vocês estão me ouvindo, então eu não sou louca varrida. Mas se eu sou louca varrida, eu estou numa sala sozinha, falando, eu estou falando comigo mesma. Se eu também sou louca varrida, estou numa sala toda acolchoada, me batendo, eu estou batendo a mim mesma. Isso é o quê? Eu estou fazendo a ação em mim mesma, mas não só necessariamente. Por exemplo, ele pode estar falando sobre ele mesmo. Então, he's talking about himself. Ele está falando sobre ele mesmo. Então, assim, o pronome reflexivo, na primeira situação que a gente tem, é a ideia de que a ação está acontecendo na pessoa de quem se fala, ou sobre quem se fala. Então, olha só. Botei aqui o Billy Idol. Dancing with myself. Vamos lá. On the floor of Tokyo or down in London town to go, go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm dancing with myself. Aproveitei a ideia do espelho. Por quê? Olha só. Na pista, floor aqui é no sentido de pista de discoteca, tá? Coisa velha, discoteca. No clube. Então, na pista de Tóquio. Ou no down in London town. Esse down in London town significa downtown, que é o centro da cidade. Ou seja, nos chãos, nas pistas de Tóquio ou no centro de Londres, para ir com a minha seleção de músicas. Tudo bem, record é tipo, lembra aquele negócio que era desse tamanho assim? Ele não era espelhado, tá? Eu não tô falando do disco, aquele disco bonito que antigamente existia, também não existe mais não. Então, era um disco assim que a gente botava numa vitrola, ele é chamado record. Então, with the record selection, ou seja, com a seleção de músicas do meu álbum, do meu LP, and the mirror's reflection. Olha só, o reflexo do espelho. I'm dancing with myself. Com quem esse carinha tá dançando? Ele tá dançando com ele mesmo, né? Mas na cabeça dele ele tá dançando com ele porque ele tá no reflexo do espelho. Então, o que acontece? Esse carinha aqui, ele está dançando loucamente com ele mesmo. I'm dancing with myself. Não tem ninguém mais dançando comigo. Por quê? Não importa, a música é mais ou menos isso, tá? Não importa, eu
me divirto sozinho. Então pode ter maior galerão, mas eu olho pro espelho e dancing with myself, e assim vai. Então essa ideia aqui, eu tô falando que ele está dançando com ele mesmo. É a nossa primeira ideia do reflexive pronoun. Ou seja, você está fazendo a coisa com si mesmo, tá? Aí eu tenho uma outra situação, que é a situação da ênfase. Como assim? A menina fez o bolo. Mas se eu falo, a menina, ela mesma fez o bolo, pô, eu sei que se eu falei que a menina fez o bolo, é porque a menina fez o bolo. Mas se eu falo, a menina, ela mesma fez o bolo, eu tô intensificando, eu tô enfatizando a minha ideia de quem fez o bolo. Então, por exemplo, quando eu falo she herself made the cake. Ou eu posso botar esse herself no final da frase, tá? Eu posso botar she made the cake herself. Se eu tô falando que ela fez o bolo, é claro que foi ela que fez o bolo. Mas eu quero, olha, ela é pronta pra casar, foi ela mesmo que fez o bolo. Então o que acontece? Essa minha segunda ideia não é a ideia do reflexivo, que você está fazendo em você mesmo. É a ideia da ênfase. Então eu quero enfatizar que quem fez a ação foi essa mesma pessoa aqui. Tá? A gente já vai ver isso. Outra coisa, aproveitei aqui o Nightwish, foi mal. Nova cantora. Sim, tá. Não vou expressar minha opinião, não. How can you just be yourself when you don't know who you are? Stop saying, I know how you feel. How could anyone know how another feels? Aí eu tenho um exemplinho aqui de yourself, tá? How can you just be yourself? Como você pode ser só você mesmo? Porra, se você é você, você é você, não é verdade? Isso aqui, gente, é uma ideia que a gente tem em inglês de expressão idiomática com o reflexivo. Como assim? Se eu chego pra você e falo assim, sirva-se. Você vai se colocar numa mesa, botar faquinha e tudo para as pessoas se servirem? Não. De você? Não. O que significa esse sirva-se? É uma expressão idiomática que vem lá dos milênios atrás, que fala assim, vai, pega aí tudo que você quiser. Assim como sinta-se em casa. Isso são expressões idiomáticas que têm uma ideia reflexiva. Mas essa ideia não é necessariamente como do sirva-se, entendeu? Ou seja, eu vou me servir. Não, me servir no sentido de comer. Nada de canibalismo. Eu vou me servir da comida. E aí o que acontece? Essa situação aqui é uma. Como você pode ser você mesmo? Ser só você mesmo? Pô, se você é você, você é você mesmo. Mas a ideia de ser você mesmo é você ter uma identidade. Então, quando você não sabe quem você é, pare de dizer, eu sei como você se sente. Como alguém pode saber como outra pessoa se sente? Então, assim, a música, beleza, mas a ideia do yourself aqui, que não é eu estou sendo eu mesmo, tá? É a ideia da expressão idiomática. Aí a gente vai continuando falando sobre os pronomes reflexivos para eu poder dar mais ideias com relação a eles. Passando. Eu tenho, novamente, uma divisão aqui, mas eu deixei essa divisão, dessa vez, bastante clara em dois grupos. Porque essa divisão de plural e singular, ela acarreta um detalhe importante. Então, vamos lá. Eu tenho todos esses carinhas aqui, ó, que são singular. E eu tenho todos esses carinhas, perdão, que são plural. Então, olha, myself é com relação à primeira pessoa. Para não ficar escrevendo primeira pessoa singular, tá? Primeira pessoa, I. Yourself com relação à segunda pessoa, singular. Himself com relação a ele. Lembra que eu falei que eu vou botar sempre na mesma ordem. Herself com relação a ela. E itself com relação àquele carinha neutro. Por exemplo, o cachorro está se lambendo. The dog is licking itself. Eu posso falar the dog is licking it.
Se eu falar the dog is licking it, ele tá lambendo alguma coisa que não é ele. Ele tá lambendo, sei lá, a porta, o chão, ele tá com verme, mordeu a parede, sei lá. Mas não é ele, então tem que prestar atenção. Aí o que acontece? Por que eu falei que a gente tem essas duas situações aqui? Porque eu tenho que prestar atenção nisso aqui, ó. E aí, já caiu em provas a situação do yourself e yourselves. E aí, a pessoa, na hora de responder, não se atentou que isso aqui, cara, é o you no plural. Acabou a questão. Então, assim, eu tenho aqui, enquanto todos os outros pronomes da segunda pessoa não tem diferença entre um e outro, pronome sujeito, you, pronome objeto, you, pronome possessivo, your, perdão, pronome adjetivo possessivo, your, pronome possessivo, yours, eu tenho a primeira diferença aqui. E aí, essa diferença dá problema na hora da interpretação e tem que prestar atenção. Vamos lá, ourselves é com relação a we e themselves é com relação a they. Então, como eu falei para vocês, os pronomes reflexivos, eles têm três situações em inglês. A primeira é a ideia do reflexivo mesmo. Ou seja, você fazer alguma coisa em você. Por exemplo, he cut himself. Ou seja, ele se cortou. Tá? Não ele cortou ele mesmo, porque aí a gente faz a tradução errada. Mas quando eu faço a tradução, ele se cortou. Cortou a quem? A ele mesmo. Outra ideia que eu tenho com relação ao pronome reflexivo que eu falei pra vocês é a questão da ênfase. Vamos lá, vou botar uma ênfase diferente do negócio do cake lá. I painted the room myself. Ninguém acreditou que eu ia conseguir, mas eu mesma pintei a sala. Então o que acontece? Olha a diferença. Ele se cortou. Eu vou poder falar assim, ela se pintou a sala? Não, porque aqui não é a ideia do reflexivo mesmo de fazer ação na pessoa que fala. Eu tô falando da ação enfática. Ele mesmo mandou os convites. Ele mesmo me entregou o presente. Então, assim, pô, se ele me entregou o presente, beleza. A frase pode ser assim, ó. I painted the room. Mas será que fui eu mesmo? Foi, pô. Se eu tô falando que I painted the room, mas, pô, I painted the room myself. Fui eu, cara. E aí, a última situação que eu falei é aquela das expressões idiomáticas, que a gente fala em English idioms. Help yourself. Help yourself não significa ajude-se, tá? Help yourself significa, vai lá, fica à vontade, tá? Outra coisa, make yourself at home. Não significa faça você mesmo na sua casa, ou a sua casa, não. Sinta-se à vontade. Vai, finge que a casa é tua. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, reflexiva, ênfase e idioms. Plural, singular. Diferença entre plural e singular existe e é muito importante quando a gente fala de grafia. É o selves, porque o plural a gente vai ver depois que o plural de self, que é mesmo, é selves, tá? E aí, pra gente terminar essa questão de reflexive pronouns, a gente tem, além dos reflexive pronouns, a gente tem umas palavrinhas que são chamadas pronomes reflexivos, ou expressões recíprocas, perdão. Olha só, eu tenho duas situações aqui, ó. Essa foto aqui, ela tinha sido escolhida antes da situação do zoológico, tá? Então, me perdoe. Olha a situação, eu tenho um homem e eu tenho um tigre. E o que eles estão fazendo? Eles estão se beijando. Então, vou traduzir, se abraçando, perdão. Eles, vou botar em português. Eles estão se abraçando. E aí eu tenho essas duas cuties aqui, olha que fofura. O que elas estão fazendo? Elas estão se abraçando. Entendeu? Beleza, vamos continuar. Claro que você não entendeu, né? Porque em português
Além do fato, assim, só desse fato de eu ter trocado aqui, ter posto elas e ali eu ter posto eles, de nada mudou. Por quê? Porque quando eu falo em português, eu tenho a ideia da ambiguidade. Lembra que em inglês, se eu quiser ambiguidade, é porque eu quero. Eu quero. Então, eu vou botar aqui uma outra frase. Olha, gente louca e gente saudável. Ou não. Por exemplo, they are hitting each other e they are hitting themselves. Primeira coisa, quando a gente falou sobre pronome reflexivo, eu falei que o pronome reflexivo é um pronome que, primeiramente, eu uso a ideia comigo mesma. Isso é um pronome reflexivo. Então, quando eu falo eles estão se batendo, em quem que eles estão batendo? Vamos imaginar aqui uma situação. Esse carinha tá aqui e esse carinha daqui. Já viram o Clube da Luta? Então não vou dar spoiler não, tá? Mas é mais ou menos isso. Olha só, esse carinha aqui tá batendo nesse carinha, loucamente, e esse tá batendo nesse carinha. Por quê? Quando eu falo they are hitting themselves, eu estou falando que ele tá batendo nele mesmo e o outro tá batendo no outro, assim como essas duas meninas. Elas estão se abraçando. Ela está se abraçando e ela está se abraçando. Já quando eu uso essa palavrinha aqui, que ela em inglês tem uma ideia de reciprocidade, ou seja, significa que esse carinha aqui está batendo em quem? Nesse, enquanto esse está batendo nesse. Luta de verdade, né, gente? Luta de verdade. Gente louca, gente mais louca ainda, porque eu não sei por que as pessoas se batem, mas tudo bem. Aqui, olha a nossa brincadeira. Quando eu falo they are hugging each other, eu tô falando que o tigre tá abraçando o carinha e o carinha tá abraçando o tigre. É uma reciprocidade na minha ação. Enquanto aqui, essa menininha tá abraçando quem? Ela mesma. E essa menininha tá abraçando ela mesma. Então, assim, como é que isso cai? Na interpretação textual. Se você tem, por exemplo, lá falando que um trapaceou com o outro, each other. Se eles trapaceam, vamos lá, o texto do Enem é sobre dieta. E aí, assim, vocês... Aí fala assim, as pessoas sempre trapaceiam uma com a outra. Ou seja, você tem um marido, você tem uma namorada, um namorado que não quer que você fique magro, porque senão você vai ficar lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, e vai te esquecer. E aí o que acontece? Ele começa a te dar comida. Então, ele está trapaceando para a sua dieta. É horrível isso. Mas eu conheço gente que fez isso e continua fazendo. Mas vamos voltar ao assunto. A ideia da dieta. Tá lá no texto do Enem. Falando dietas, como você fazer motivação e tal, tal, tal. E fala, normalmente, nós acabamos trapaceando. Ou a gente acaba nos sabotando. Ou as pessoas se sabotam. Tá? Mas é óbvio que eu posso ter também a situação do o seu maridão tá sabotando você, você sabotando o seu maridão. Então, se tem a reciprocidade no sabotamento, each other. Se cada um tá se sabotando sozinho, themselves. E aí isso cai na interpretação. Porque senão não tem graça, né, gente? Qual é a graça de não usar nada que seja duplo sentido? Vamos parar por aqui agora, beber água, fazer xixi e assim vai. E a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco.